Aleluia. Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado porque aqui nós nos ajuntamos para Te exaltar, para Te engrandecer, para Te cultuar. Que Teu Espírito Santo de Deus continue fluindo em nosso meio, que a Tua palavra que está preparada para nós, ela seja ministrada conforme o Teu querer, e assim cumpra o propósito pela qual ela foi designada, meu Deus. Que assim nós estejamos com os nossos corações abertos, contritos, quebrantados, para receber tudo aquilo que vem de Ti. Que em meio à ministração, que o Senhor nos livre de toda distração, que os nossos pensamentos estejam cativos a Ti, meu Deus, e que assim a gente possa entender e receber tudo aquilo que o Senhor estiver nos ministrando. E ao sairmos daqui, possamos sair com um compromisso de realmente colocar em prática essas palavras, que isso seja real para nós, que o Teu Espírito Santo me capacite nessa jornada, em nome de Jesus. E como Teu Filho, quero Te adorar neste altar, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja seja edificada, é em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos, amém. Quero que você abra comigo logo aí a palavra em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 11 e 12 apenas. Quem achou, dá um glória aleluia aí. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, vai dizer assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava. Repita comigo: falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial, incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Até aí, e só aí, vamos entender um pouco sobre esse contexto. Paulo aqui, ele escreve essa carta para Corinto, e ali ele vai falar nesse capítulo sobre os dons que não têm valor se não houver o amor, se não forem exercidos no amor, eles não têm valor, e Paulo vai falando sobre isso. Depois em 1 Coríntios 13, que é muito conhecido, vai falar sobre as características do amor, que eu não vou pregar sobre isso, que você sabe muito bem que o amor... Tudo? Sim, tudo sofre, tudo espera, e por aí por diante, certo? Então Paulo, ele nesse contexto, falando de dom, falando de amor, ele vai usar a metáfora da infância, para mostrar que nós devemos crescer também espiritualmente e não só naturalmente. Paulo, ele vai exortar o povo ali de Corinto, assim como todos nós, discípulos de Cristo, para que a gente possa entender a importância de continuar crescendo com o Senhor em todo o tempo, de continuar sendo aperfeiçoado por Ele, nessa obra que Ele iniciou em nossas vidas. Então logicamente que para viver esse amor, que Paulo vai falando aqui, precisamos ter uma vida que é transformada pelo poder de Deus. Para viver esse amor nós precisamos de maturidade. Ninguém consegue exercer o amor que vem de Deus de forma imatura. Isso não é para meninos, amém? Isso é para pessoas adultas. E ele segue aqui falando, nosso conhecimento de Deus e das verdades espirituais, que ele é parcial. Ele faz ali uma analogia, como um reflexo de um espelho, que na época logicamente não era o espelho que você se vê bonitão aí toda manhã, né? Depois de lavar o rosto, se maquiar, né? Colocar aquele gel, quando acorda nem é tão bonitona assim, né? E daí esse espelho que nós temos hoje, logicamente que ele reflete ali 100%, você consegue ver tudo. Mas os espelhos da época eram espelhos provavelmente feitos de bronze, que você via ali um reflexo, né? Para você então ver em partes.
Então ele segue falando aqui do conhecimento de Deus, das verdades espirituais, que até então elas são parciais, como um reflexo de um espelho na época que não era nítido. Porém, ele vai falando que quando nós estivermos na presença de Deus, nós então chegaremos em um nível que conseguiremos ver tudo plenamente, tudo será conhecido plenamente com Deus. Então aquilo que hoje conhecemos em parte, de forma parcial, assim, meio borrado ainda na nossa visão, em breve, quando estarmos com Deus, nós veremos e conheceremos plenamente. Então Paulo ele sempre vai falando sobre aquilo que nós devemos viver aqui nessa terra, o empenho que nós devemos ter, mas Paulo sempre vai mostrando a eternidade e levando as pessoas a poderem ter esse senso de missão rumo a uma eternidade, uma morada celestial com o nosso Senhor. Então Paulo, com suas palavras, ele nos instrui para que nós possamos viver uma vida verdadeiramente como cristãos nessa terra, pessoas maduras, pessoas que tanto vivem numa intensidade e na plenitude que ele tem para nós, quanto se preparam para uma vida eterna. Então nesses versículos, Paulo vai falando sobre o crescimento espiritual, sobre a maturidade na fé e a esperança da revelação plena em Cristo. Crescimento espiritual, maturidade na fé e esperança da revelação plena de Cristo. Quem entendeu tudo, diga amém. Então o que é? Aí vocês estão boiando, vocês estão aqui não? Hã? Crescimento, maturidade e revelação. Ufa, mano, juntou 3 para dar 1. Vocês estão entendendo aí não? Vocês estão boiando? Depois eu vou fazer uma prova oral aqui, hein? Certo? Vocês estão comigo? Estão aqui ou não estão? Mano, vocês se prepararam o dia inteiro para estar aqui, tomaram banho, passaram perfume, desodorante, eu espero, e daí chegaram até aqui para poder cultuar o Senhor. Então presta atenção naquilo que Deus está te falando, não deixa passar essa bênção não. Cutuca para o seu vizinho aí e fala aí, ó, não vai deixar passar a palavra de Deus. Crescimento espiritual, maturidade na fé e esperança da revelação plena de Cristo. Paulo vai falando sobre isso. Então, quando uma criança se torna responsável e chega à fase adulto, o que ele precisa deixar de lado? 3 coisas que Paulo falou aqui. Ele precisa deixar de lado o falar como menino. O que precisa deixar de lado? Vocês estão prestando atenção, hein, meu? Falar como menino, o sentir como menino, sentir, isso, e o raciocinar como menino, e o que? Agora repita os 3. Uma salva de palmas a todos vocês. Uau! Sensacional. Vou perguntar daqui uns 5 minutos, quero ver se vocês vão lembrar, hein? Por isso que é importante as reuniões na Casa T, né? Porque às vezes a pessoa sai daqui, ela lembra tipo uns 10%, 20%, 30% do que foi falado. Daí na Casa T a gente está com uma nova dinâmica que está sendo muito bom, que foi aplicada em todas as Casas T nessa terça-feira, que é uma forma de discussão de grupo. Então as pessoas, além de ministrarem a palavra, elas vão fazendo perguntas, cada um vai colaborando, vai mostrando o que entendeu, e aquilo que foi falado aqui, ele é realmente selado, ele cresce ainda mais na terça-feira, para que você possa realmente viver tudo isso. Isso é uma forma de discipulado em grupo, e como é importante a gente viver isso. Estão comigo? Então aqui, quando fala o deixar para trás as coisas de menino, também em outras versões está como acabar. Quem que a Bíblia está como acabar aí? Deixa eu ver. Acabando com as coisas de menino. E essa palavra, tanto deixar para trás quanto acabar, é do grego katargel, que significa que as coisas que foram deixadas para trás devem ser invalidadas por uma vida mais completa e transformada. As coisas que foram abandonadas, as coisas que foram deixadas para trás, devem ser invalidadas. O que é invalidar? Deixar de ser válido. Uau! Até arrepiei agora.
Então, quando aquilo que era validado constantemente, o falar como um menino era validado, o pensar e o sentir como um menino era validado, o raciocinar como um menino era validado, mas a partir do momento que se abandona as coisas de menino, eu invalido essas coisas, porque eu sei que essa minha nova vida não precisa mais disso. Estão comigo? Isso já era, passou, não se torna mais útil para a vida que Deus tem para nós como pessoas maduras nele. Então a fase adulta, ela está em outro patamar da fase infantil. A fase de menino está aqui, a fase de homem está aqui. Não tem como viver uma vida transformada misturando todas essas fases. Uma hora eu sou menino e penso como menino, outra hora eu sou um homem e penso como homem. Uma hora eu sou menino e raciocino como menino, e outra hora eu raciocino como um homem. As duas fases não podem andar misturadas, elas não andam juntas. É uma no patamar e uma outra no outro patamar. Quem está comigo diz amém. Quem quer ir embora dá um glória a Deus bem alto. Oh, mas já quer ir embora, irmã? Caramba, meu. Que vergonha, meu. Nem comecei a palavra, não deu nem 10 minutos. Foi você de novo? Tá bom. Eu te perdoo. Eu sei que no fundo você não quer ir embora. Eu sei que você não quer ir embora. Então, na Bíblia, usa-se duas palavras para filho de Deus. Uma significa bebê, ou seja, imaturo, aquele que acabou de nascer. E a outra significa o filho maduro. E o filho maduro, olha que interessante, ele é guiado pelo Espírito de Deus, que é a confiança, é parecido com ele. Em Romanos 8,14 vai dizer que, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Estão comigo? E esses filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Na tradução aqui, não é filho imaturo, bebê, mas logicamente que é filho maduro. Então todos aqueles que conseguem viver essa maturidade, eles são conduzidos pelo Espírito de Deus, aleluia. Ou seja, se o Espírito de Deus vai nos levar a um lugar que talvez não seja um lugar confortável, que talvez não seja o lugar que nós gostaríamos, mesmo entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, o filho maduro, ele confia, ele entrega a sua vida, ele sabe que Deus está fazendo a coisa certa, então ele descansa. O filho maduro, ele não vai debater, ele não vai rejeitar aquilo que é a vontade de Deus, ele simplesmente vai se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, e Deus quer te levar a lugares mais altos com Ele. Deus, Ele quer te guiar pelo Espírito de Deus. Deus, Ele quer te conduzir em cada passo, em cada decisão, em cada escolha, e quando você consegue ser guiado e conduzido por Ele, é quando você encontra e alcança essa maturidade como um filho maduro que é. Então deixa o Espírito de Deus te conduzir, confia nele, se entregue para Ele. Porque quando as pessoas não conseguem compreender ali os planos de Deus e se revoltam contra Deus, quantas pessoas que dizem: Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito o fim desse namoro, eu não aceito essa perda, eu não aceito isso que o Senhor fez, poxa, eu sou tão bom, eu faço tudo, e por que o Senhor me permite tomar esse golpe? Por que o Senhor me permite ter esse prejuízo? Por que o Senhor me permite viver essa situação difícil? Eu não aceito essa disciplina, eu não aceito essa exortação, eu não aceito ter sido mandado embora. Deus, isso não é justo. E ali a gente vai entrando em situações onde a gente vai se rebelando contra a vontade de Deus, e é como se a gente tivesse sendo esse vaso nas mãos do oleiro, falando para o oleiro: meu, você está fazendo um negócio errado aí, faz o negócio direito aí, que eu não estou gostando da forma como você está fazendo. Quem é o vaso para falar alguma coisa para aquele que manja e sabe de tudo que é o oleiro? Quem é o vaso? Quem somos nós para falar alguma coisa? Não tem como. Então nós precisamos ser conduzidos por Deus com maturidade, porque tem pessoas, meninos, imaturos, crianças, que infelizmente tudo está ruim, é ou não é?
Sei que você não conhece ninguém que seja assim. E você também não é assim, em nome de Jesus. Tudo está ruim. Se a lâmpada é amarela, poxa, a lâmpada é amarela. Se a lâmpada é branca, poxa, mas a lâmpada é branca. Se a lâmpada for azul, nossa, mas azul. É ou não é? Porque tudo está ruim. Por que tudo está ruim? Porque não consegue ter maturidade para lidar com a situação como ela está. Não consegue aprender com Deus mediante as situações. Sabe o cliente que sempre tem razão? É muitas vezes o filho imaturo que sempre quer ter razão e sempre quer achar que está certo. Igreja, nós precisamos olhar para frente. O que passou, passou. É tempo de a gente crescer. É tempo de a gente aprender com as perdas da vida, aprender com as provações que nós temos passado ou passamos, para que a gente possa viver o novo de Deus. A gente faz planos, mas a palavra final vem do Senhor, e glória a Deus por isso, que a palavra final vem dele. Porque se fosse dar certo todos os planos que a gente faz, talvez muita coisa ruim teria acontecido. Então a gente precisa fazer plano? Lógico que precisa, mas a gente precisa confiar que se os nossos planos forem frustrados por Deus, glória a Deus, porque a palavra final vem dele, e a gente precisa confiar nele, como pessoas maduras. Quem está comigo diz amém. Então, o Espírito de Deus, Ele quer nos conduzir a este lugar, aonde a gente possa aprender, mesmo que haja frustrações em nossas vidas, mesmo que tudo diz que não, mesmo quando as portas estão se fechando, em tudo há um propósito definido por Deus debaixo dos céus. Deus, Ele não perde o controle, a bondade dEle está estendida sobre todos nós, e as coisas vão cooperar de alguma forma para o bem de todos nós que o amamos. Você ama Deus? Você confia nele? Você acredita que Ele tem o melhor para a tua vida? Então descansa nele, não se rebela às coisas que estão se acontecendo, mas se submeta ao processo. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido você submeter esse processo, mais rápido você vai sair dessa situação melhor, mais maduro, mais fortalecido, com mais fé em Cristo Jesus. Amém? E tudo acontece do jeito que nós queremos, e a vida é assim, mas nós precisamos entender que em tudo Deus está no controle, e tudo bem. Então nós precisamos olhar para frente, não mais como crianças que está preocupada em apenas se divertir, mas como pessoas maduras que olham para o futuro, que acreditam que o Deus que começou essa obra, Ele vai continuar contribuindo na nossa vida, Ele vai continuar nos ajudando, Ele vai continuar nos fortalecendo e fazendo com que nós possamos avançar. Eu quero dizer algo, nessa série que nós estamos inseridos sobre uma vida transformada, não tem como se viver uma vida transformada permanecendo imaturo, não é compatível. Estão comigo? E eu quero me aprofundar nesse texto aqui, trazendo um conhecimento que ele vai colaborar muito com essa palavra, que é as 4 fases do ego. Vou pedir para apagar a luz para mim, por favor, Bruna. E a primeira fase do ego é o ego infantil. Dá para ler mais ou menos, acho que dá, mas eu vou falar também da mesma forma. O ego infantil, ele vai falar sobre trocas desequilibradas, ou seja, o que é isso? Sempre quer ganhar vantagem. Estão comigo? Então ele pede, ele manipula, ele reclama, ele é vítima. Se você for se identificando aí, vai levantando o seu lugar. Estou brincando. Só estou na primeira fase, a gente vai em 4, tá? Sente-se rejeitado, ignorado, traído, desconsiderado e abandonado na maioria das vezes. Ele tem apego exagerado a críticas e sente injustiçado. Quem vive nesse ego infantil como menino está sempre no crédito, esperando que os outros façam por ele. Então é a pessoa que está sempre no crédito, ele sempre acha que as pessoas estão te devendo algo, então ele sempre vai exigir de pessoas algo que essas pessoas não podem lhe dar. E o que acontece é que em meio a essas frustrações vai entrar num senso crítico, e esse senso crítico vai sempre ali entrando num ciclo vicioso, achando que está sendo injustiçado. Quer tudo na hora. Você conhece alguém assim que quer tudo na hora?
Estou falando algumas coisas que tem aí, mas não tem também. Quer tudo na hora. Minha filha, 7 anos, quer tudo na hora. Que não sei o que. Não, eu quero agora. Agora você não vai ter. Não, mas quero agora. Daí chora, faz birra. Criança. Mas como que eu vou exigir dela que tenha atitude de adulto? Eu vou ensinando, eu vou educando, e isso com o tempo vai tendo que diminuir. E eu, como pai, preciso colocar ela na linha e não dar tudo que ela quer. É ou não é? Senão fica mimada. Então, gosta de chamar atenção, tá? Eu falei tudo isso aí de algumas outras formas, mas é tudo que tá escrito aí para você entender. Qual que são os questionamentos dessa pessoa que vive nesse ego infantil? Por que isso só acontece comigo? Por que as pessoas me abandonaram? Por que ninguém gosta de mim? Por que ninguém me notou, ninguém me deu atenção? Está fazendo sentido essa palavra? Amém? E vamos para o segundo ponto aqui, é a segunda fase do ego, que é o ego adolescente. Ixi, estou olhando para os adolescentes aqui. Os adolescentes já são adultos agora, né? Chegaram na igreja adolescentes, chegaram teens, pré-adolescentes. O adolescente, ele tem uma troca individualista, ele é egocêntrico, ele está pensando sempre nele. Ele primeiro pensa nele para depois, talvez, quem sabe, um dia pensar no outro. Então, esse ser, ele vai em busca de uma rebeldia. Então ele vai indo contra aquilo que é falado. Ele não aceita uma exortação, por exemplo. Quem é predominante no ego adolescente, se um líder, por exemplo, precisa chamar a atenção e exortar no amor, que é isso que a gente precisa fazer como igreja, essa pessoa, ou ela se rebela e bate de frente, ou ela pega suas coisas e vai embora. Simples assim, porque não conseguiu não conseguiu se submeter a um conserto, e com isso vai fazer com que haja um desafio à autoridade, haja uma competição, confronta, vai desconsiderar regras, porque ele entende que as regras quem faz é ele. Faz sentido ou não faz? Que nem tem a musiquinha lá do Maligno, né? As regras eu faço elas, e se eu quiser eu quebro elas. Isso aí nossas crianças estão cantando se a gente vacilar, porque é música que põe aí na cabeça das crianças. As crianças estão crescendo com isso, vão se tornar adolescentes como? Que não querem regras, tomam atitudes imprudentes, exagero e apego aos questionamentos. Então tudo é muito relativo, e daí tudo o questionamento, ele é importante desde que seja algo sem uma rebeldia, com amor no coração. Poxa, por que eu tenho que fazer isso? Por que é assim? Mas no amor. Mas muitas vezes no ego adolescente a pessoa vai questionar com rebeldia, já querendo provocar, já querendo causar. E o ego adolescente é aquele que não assume responsabilidades. Pessoa que é predominante no ego adolescente, ele vai faltar na escala, ele não vai dar satisfação. Ele vai faltar no compromisso do trabalho, ele não vai dar satisfação. Se ele está no trabalho, ele não está bem no trabalho, ele simplesmente manda um WhatsApp e fala: amanhã eu não vou mais. Não assume responsabilidade. Fala Deus. Deus está falando, é ou não é? E a gente tem vivido uma crise com essa geração, que eu não vou entrar nem no contexto aqui, que é uma geração que tem tido muita dificuldade com o trabalho, uma geração que não quer ter o compromisso com o trabalho, e isso tem causado um transtorno no mercado. Terceiro ponto é o ego adulto. Estão comigo? O ego adulto é da realização. Então daí essas trocas já são equilibradas. Ele tanto quer beneficiar as pessoas quanto quer ser beneficiado. Se vocês quiserem, eu mando todos esses slides lá no grupo, tá? Os 4 slides eu mando para vocês. Isso aí eu peguei de uma aula que eu estava tendo essa semana. Eu achei muito interessante, eu acho que se encaixa perfeitamente nessa palavra. Então, o ego adulto, ele sabe seu lugar na família de base. Ele respeita a hierarquia, regra de todos os grupos, incluindo o corporativo. Então ele sabe a tua posição na família. Ele não é aquele cara entrão que vai provocar confusão. Ele se posiciona como tal. Ele acrescenta na família, ele acrescenta no meio corporativo, ele acrescenta nos amigos. Estão comigo? Ele se responsabiliza pelas escolhas que faz. Diga amém. Eu assumo a responsabilidade. Cara, eu errei.
me perdoa, eu errei, a responsabilidade é minha, eu que falei para fazer dessa forma, e deu errado, me desculpa, eu errei, mas eu não queria errar. Ele traz para o peito. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, mas eu não sei quem foi, eu não sei quem fui, né? E daí vai jogando por lá, mas eu acho que não foi quem, acho que foi esse, acho que foi aquele e tal, e não assume. O ego adulto, ele tem essa responsabilidade de assumir, ele possui independência emocional, ou seja, olha que maravilhoso, ele não se importa com os que os outros pensam dela. Não tem coisa, uma das coisas tão maravilhosas é ter paz no teu coração, é quando você não está nem aí com o que os outros pensam de você. Se você tiver dessa forma, você está num nível de maturidade boa, e glória a Deus por isso. Agora, se você está preocupado demais com aquilo que estão pensando e falando de você, talvez você ainda não tenha tanta convicção de quem você é em Cristo, e talvez você ainda esteja num ego adolescente. Faz sentido ou não faz? É forte, né? Posso continuar ou paro por aqui? Pode mesmo? Você está certo disso? Posso continuar? Quem dá mais? Então vamos lá. Tem disciplina, competência emocional. Ele tem nada a ver, né? Tem persistência. O cara já morreu faz tempo e vai falar umas brincadeiras dessa aqui. Me perdoa, Senhor. Blasfêmia. Tá parecendo que tem ego infantil, meu. Não para mediante aos riscos e sabe lidar com os erros e acertos. O ego adulto é aquele que assume a responsabilidade, ele vai ter risco, ele vai para cima, ele vai com ousadia. Se ele sofre alguma barreira no meio do caminho, ele não para em meio a elas, mas ele continua perseverando, ele continua avançando, porque ele está convicto daquilo que Deus o chamou, trazendo isso para o nosso contexto. Ele está convicto daquilo que Deus determinou, ele está convicto, então ele começa algo e ele vai ter o fim. Você conhece aquelas pessoas que começam um curso, faz um mês, vai lá na Multium, fazendo propaganda para a Multium, faz aquele plano lá, 12 meses, aleluia. Deus está falando aqui, senti até um arrepio agora. Deus está falando, 12 meses, não sei o que, agora é esse ano, principalmente, começa em janeiro normalmente, esse é o ano da virada, né? Já compra lá o suplemento, compra o whey protein, a creatina, BCAA, maltodextrina, pré-treino, né? Super coffee, e por aí vai. Né? Daí vai lá, uma semaninha, não vou nem zoar, vai, tô com dorzinha, tal. Daí uma semana vai 5 dias, a segunda semana vai 3 dias, a terceira semana vai 2, a quarta 1, mas todas as vezes que vai, tira fotinho, tem que tirar, para mostrar. Chegou uma pessoa lá, que eu pastoreava, que ela fazia isso. Eu falei assim, faz um favor para mim, já é a segunda vez que você vai para academia, que você faz esses pacotes doidos aí, você quase toma um prejuízo. Não tira foto não, tira foto depois que você tiver uns 3 meses, porque depois de 3 meses seu corpo já começa, né, a já, oh meu Deus, se organizar para isso, e isso começa a fazer parte da tua vida. Daí depois de 3 meses você tira fotinho, mas até 3 meses você não tira fotinho não, porque você é um fake. Você tira fotinho, não vai mais. Deus está falando com alguém aí? Mas é ou não é? Porque a pessoa ela vai por impulso. Mas quem tem um ego adulto, ele começa, e daí vai ter dia que vai estar chovendo, vai ter dia que vai estar frio, vai ter um inverno grande, mas ele continua indo. Sabe por quê? Porque ele é comprometido com aquilo que ele assumiu de responsabilidade. Eu lembro quando eu nadava aqui no complexo piscina da cidade, e lá, você sabe, né, o aquecedor, na minha época lá pelo menos, não funcionava várias vezes, continua assim, né? E daí no verão, mano, bombado, um monte de gente, cara, né, dividia a raia lá com 2 pessoas, 1, 2, 3 pessoas, e daí chegava o inverno, água gelada, e quem era o corajoso que ia? Colocava meu John, porque eu não sou bobo, não sou nada, metia meu short John, de 3 milímetros ainda, grosso pra caramba, veio lá do sul, e determinado, eu e às vezes ia um outro louco lá, eu e o louco, às vezes ia eu sozinho, eu e o outro cara, e eu tava lá, o professor queria morrer, né, porque ele queria ir embora, eu acho,
Eu estava lá, por quê? Porque eu fiz um compromisso comigo mesmo. Então a gente, quando tem esse ego adulto, a gente permanece naquilo que, a gente persiste naquilo que a gente começa. A gente tem maturidade para a solução de conflito, a gente sabe lidar com as frustrações e a vitória, amém? Mas existe um ego que ainda vai além desse, que chama ego maduro, que tem tudo a ver com a maturidade que Deus quer que nós alcancemos. E ali então, não é somente uma troca equilibrada, mas fala de trocas evolutivas, fala de legado. Aí é forte, porque essa pessoa, quando chega nesse nível, ela tem claro a sua missão, a sua visão, os valores da vida, independente da empresa ou da família. Ou seja, é uma pessoa que consegue se diferenciar. Sua família pensa de uma forma que muitos estão ali no ego adolescente, adulto ou infantil. Ele consegue se diferenciar sem julgar, mas consegue ali ter essa visão e valores independentes, seja na família, seja na empresa, seja na igreja ou qualquer outro lugar. E esse cara, essa pessoa com esse ego, ele vai em todo momento querer ser um gestor que consuma agente de transformação, ciente do seu poder no trabalho e na família. Ou seja, ele quer em todo tempo ser um agente de transformação. É aquele irmão que aprendeu a Libras. Vou falar de você agora. Aprendeu a Libras há quantos anos lá atrás que eu lembro. E daí ele aprendeu, e daí ele entende que ele não pode ficar apenas com isso para ele. Então ele passa a ser um agente de transformação. Ele quer que outras pessoas também aprendam. E daí ele começa a construir um legado. Quantos cursos você já fez de Libras desde então? Terceiro curso, nós estamos quase finalizando a terceira turma aí de pessoas que estão aprendendo Libras. Quem já passou pelo Luquinhas aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Sarinha, a Vilma, Cris, Vilma, tá vendo? Ali a galera ali atrás também, Ju, Laura, oh meu Deus, Brenda, Nina também? É isso. Então ali, é esse agente de transformação, ou seja, o legado está. Se ele for embora para outro lugar deste mundo, o legado permanece e aquilo continua. Então é aquilo que você vai aprendendo, mas você quer repassar para outros. Isso também vai falando sobre o discipulado. Quando você aprende as coisas de Jesus e você quer que as outras pessoas também sejam transformadas, assim como você tem sido. Você quer que as pessoas também conheçam o Evangelho e estejam com Deus e vivam uma vida com um relacionamento íntimo com Deus, porque você quer contribuir para que essa pessoa também possa desfrutar dessa vida de transformação que você está desfrutando. Aleluia! Então essa pessoa que alcança esse nível, ele vai trabalhar pela felicidade individual, e isso é super importante. A gente não pode perder a nossa identidade, a gente tem que saber o que a gente gosta de fazer, a gente tem que ter as nossas válvulas de escape, a gente tem que se cuidar, mas ele não pensa só em si, ele entra sempre no coletivo também. Então ele trabalha tanto para a felicidade individual, mas ele sempre vai pensando em como eu posso fazer com que outras pessoas também sejam beneficiadas. Uau! Tem consciência e coragem para promover sucessores. Ele quer que outras pessoas estejam ali dando continuidade no seu legado. Ele tem uma postura altruísta e ele quer deixar isso para as próximas gerações. Então eu quero te provocar aqui nessa noite, no bom sentido. Eu quero te perguntar, qual que é o ego predominante no seu dia a dia? Será que você ainda se encontra numa situação, na maioria das vezes, com ego infantil, com ego que você quer tudo na hora, com ego que você tem trocas desequilibradas, que você ainda está no crédito? Será que você chegou no nível onde você tem trocas, mas elas são muito individuais ainda, que ainda está no ego adolescente, com certas rebeldias, desconsiderando regras e instabilidades? Ou você alcançou um ego adulto, onde você já entra num novo patamar, com trocas equilibradas, assumindo responsabilidade, independência emocional? Ou será que você já alcançou o quarto ponto, o quarto ego, o ego maduro, onde você pode ter trocas evolutivas, onde você pode ser um agente de transformação, onde você pode trabalhar por um legado, trabalhar de forma individual e coletiva? É forte ou não é?
em qual deles você está. Porque para termos uma vida transformada, nós precisamos passar pelos processos da vida sendo provados e aprovados por Deus. Nós precisamos fazer enfrentamentos emocionais que vão nos tirar dessa zona de conforto e vão nos levar a um novo nível com Deus. E só faz enfrentamento emocional quem está em uma condição madura, quem está em uma condição de transformação. E Jesus, logicamente, Ele é a nossa referência. Tem algo que se chama, muitos terapeutas usam, que é a diferenciação de self, ou seja, a diferenciação do eu mesmo. E ali eles colocam um número de 0 a 100. E quanto mais perto do 0 nós estamos, e isso é medido através de atendimentos, quanto mais próximo do 0 a pessoa está, mais imatura ela se encontra. E quanto mais próximo do 100, eles colocam o 100 com a referência a Jesus Cristo. Eles falam, 100 é só Jesus Cristo. Quanto mais próximo do 100, mais maturidade, mais ego maduro a pessoa está. Então de 0 a 100, como está a tua vida aí? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode se esforçar para realmente ter essa vida mais parecida com Jesus? Porque Jesus é a nossa referência. E por isso que a gente precisa se esforçar continuamente para termos essa vida transformada e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, em nome de Jesus, amém? Em Hebreus capítulo 5, se você quiser abrir, não, quer abrir? Pode abrir, 5, 12 e 14, rapidamente. Hebreus 5, 12 e 14, ainda nesse contexto vai falando assim: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir em alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. O autor de Hebreus, ele está aqui repreendendo, porque as pessoas ainda não tinham amadurecido na fé. Então, ao invés de crescerem, se tornarem mestres, olha isso, ego maduro, que deixa legado e ensina a outros, eles ainda precisam dar lições mais básicas da vida cristã. Ainda precisava do beabá. Lógico que numa igreja como a nossa, em todo tempo tem chegando pessoas, e tem pessoas que vão precisar do leite. Mas quando você estiver tomando leite, entenda, você tem um alvo. Você precisa continuamente amadurecer. Você não vai ficar no leite para o resto da vida, porque o leite, ele vai representar os ensinos básicos da fé. O leite é essencial para quem está começando. Beber o leite é uma questão de vida, são os nutrientes que ele precisa, que lhe sustentam, que trazem os nutrientes necessários. Mas só o leite ele não vai sustentar uma vida cristã. Cristãos imaturos, eles se tornam vulneráveis, assim como um bebê dependente dos pais. Um crente imaturo, ele pode facilmente ser enganado por falsos ensinos ou dificuldades na vida. Mas o alimento sólido vai representar um entendimento mais profundo da palavra, que permite discernimento e crescimento espiritual. Então é quando a gente entende que não basta apenas conhecer a Bíblia ou ouvir falar da Bíblia, mas é preciso aplicá-la no dia a dia para desenvolver o discernimento entre o certo e o errado, e assim ter mais maturidade. Quem está comigo dá um glória a Deus aí. Quem quer ir embora diga amém. Opa, quase foi. Quem está com sono diga aleluia. Aleluia, está com sono mesmo? Eu também. Eu não estou não, eu já dormi umas 2 horas de tarde. Nem lembro a última vez que eu fiz isso. Estava precisando, meu Deus. Então, abandonando as coisas de criança. Estou quase acabando aqui, tá? Mais 5 minutinhos eu acabo. Maturidade espiritual vai exigir mudanças de hábitos. Então, o que precisa ser abandonado na nossa vida? O egoísmo, a maturidade na fé, a instabilidade emocional, quais atitudes infantis que ainda carregamos em nossa vida espiritual. Estão comigo? Então, nós passamos por ciclos que vão nos exigindo mais. O problema é que muitas pessoas entram
nesses novos ciclos e ainda se permitem ser crianças. O exemplo é a pessoa que casa. Quantas pessoas que a gente já não viu que casou, mas ainda permaneceu com a cabeça como se estivesse solteiro? Casou, mas em vez de assumir a sua responsabilidade como casado, ou seja, mudar de fase, o ciclo virou, continuava ainda dependendo da mamãe e do papai, né? Qualquer coisa que acontecia, voltava para a casa da mãe e do pai, né? Tudo era mãe e pai, não, mas não assumia a responsabilidade. São pessoas que mudam de fase, mas permanecem na mesma fase infantil. Quem está comigo, diga amém. Vocês estão entendendo? Me façam entender aqui. Então, os adultos que precisam resolver o problema no trabalho, muitas vezes, em vez de fazer um enfrentamento emocional e conversar sobre, expor o sentimento, e como duas pessoas maduras, né, poder resolver a situação, tem pessoas que fazem brigas, tem pessoas que levantam calúnia contra o outro, tem pessoa que fala mal da pessoa para outras pessoas, e vira aquela salada, e não se resolve nada. Então nós como cristãos, nós precisamos ser diferentes, amém? Nós como cristãos, nós precisamos buscar essa vida transformada. A gente precisa ser diferente no nosso trabalho. Se todo mundo entra em situações de não enfrentamento emocional, de brigas, de ego infantil, de contendas, você tem que ser a diferença. Você tem que se posicionar no lugar onde Deus te colocou, em nome de Jesus, amém? Então Deus espera isso de nós, vidas transformadas, vidas que não vão se render às coisas que esse mundo nos oferece, e nem às infantilidades, as vinganças que esse mundo prega. Deus, Ele vai na contramão de tudo isso. Quantas pessoas que precisam assumir a sua maturidade em questões interpessoais, e muitas vezes falam que perdoaram, falam que não tem nada, falam que estão em paz, mas no fundo tem sim. No fundo ainda continuam guardando um ranço nos seus corações, que produz coisas ruins no teu coração, que lhe torna infrutífero em tantas coisas, aquele ranço predominante. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos levar a esse lugar de paz, a esse lugar de liberdade, a esse lugar de convicção nele, a esse lugar de que realmente a gente possa andar de uma forma onde tenhamos um fardo leve e suave, e isso é maravilhoso, isso não tem preço. Buscai em todo o tempo a santidade e a paz, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não tem nada que possa pagar a paz. Se alguém está em guerra, ele daria todo o dinheiro do mundo para poder pagar uma paz, para ele poder viver em paz e dormir em paz. E você pode ter isso em Cristo Jesus de forma gratuita, aleluia, amém? Então Deus, Ele quer nos levar a esse lugar que a gente possa viver essa paz, essa maturidade, porque o amor, assim como Paulo vai falando nesse contexto, com certeza é a marca de um cristão maduro. Como disse no começo, esses versículos que estão inseridos nesse contexto vai falar sobre essas características desse amor verdadeiro, ágape, que vem de Deus. E a maturidade em nossas vidas vai nos conduzir em um caminho da manifestação desse amor incondicional. Então na vida, nós consequentemente crescemos, desenvolvemos e assumimos novas responsabilidades. Sim ou não? Você estudava, você era uma época que não tinha praticamente prova, era só lição. De repente você teve que começar a fazer prova. Você dá até um arrepio quando fala essa palavra, né? De repente você tem que formar o colegial, de repente você teve que assumir uma faculdade, de repente você teve que ir, de repente você teve que trabalhar, de repente você teve que assumir uma casa, você teve que pagar umas contas. E a nossa vida é isso, a gente vai assumindo novas responsabilidades, mas se a gente não tiver maturidade, a gente vai permanecer estagnado em muitas áreas de nossas vidas. Então Deus, Ele quer te levar para um novo nível, mas para isso você precisa entender o quanto que precisa estar maduro para isso, amém? Então, com Jesus nós podemos viver essa capacidade que vem dele, para seguirmos adiante em uma vida transformada que o adora, em espírito e em verdade, para que a gente possa realmente deixar as coisas de menino, pensar como um menino, sentir como um menino, raciocinar como um menino, e buscar a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Porque a maturidade é um estágio que todos os crentes deveriam buscar de forma incessante, e quando a gente consegue alcançar essa maturidade, nós enxergamos
o que de verdade é importante na vida. Daí quando existe um problema a se enfrentar, é porque Deus, Ele quer nos mostrar algo com aquilo, mas com essa maturidade a gente vai conseguir tirar de letra isso, e a gente vai passar por essa prova sendo aprovado por Deus, na capacidade que vem dEle, e com maturidade. Então quando você encontra uma dificuldade na vida, é porque de alguma forma essa dificuldade quer te mostrar algo. Então que quando você repensar sobre essas formas de ego, em qual você está inserido, que você nunca deixe de buscar a estatura do varão perfeito, a referência que é Jesus, para se tornar cada vez mais parecido com Ele, consiga entrar neste lugar de um ego maduro, que possa trabalhar como você ainda não trabalhou e viver como você ainda não viveu. Efésios 4:15 vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então em tudo nós possamos crescer em Jesus Cristo, que a vontade de Deus é para que todos sejam aperfeiçoados, se tornando cada vez mais parecido com Jesus, a cabeça de toda a igreja, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Aleluia. Antes de seguir aqui, eu quero falar com você que está aqui nessa casa. Você quer que Jesus seja seu Senhor e Salvador? Você quer que Jesus seja a sua referência? Você quer que Jesus fale contigo, te ministre, te direcione, te capacite nessa jornada? Você quer ser parecido com Ele e entrar nesse nível de nova maturidade? Então, se você é essa pessoa, onde quer que você esteja, eu vou te fazer um convite. Quero fazer uma simples oração, e se você assim quiser, Jesus, você levanta uma das suas mãos bem alta e repete comigo essa oração, para que assim, a partir de agora, a tua vida seja transformada. Comece um processo de transformação e de aperfeiçoamento que somente Deus pode fazer. Então, se você é essa pessoa, onde quer que você esteja, levanta uma das suas mãos bem alto. Se você quer Jesus na sua vida, se você quer se render a Ele, por mais que você já tenha feito uma oração como essa, sabe que Jesus deixou de reinar no teu coração, e você quer que Ele volte a reinar, eu te convido a levantar uma das suas mãos bem alto e repetir uma oração comigo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu me entrego por completo a Ti. Eu me entrego por completo. Eu creio que Tu és o Deus Filho, Eu creio que Tu és o Deus Filho, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e hoje vivo está à destra do Pai. Eu te recebo, eu te aceito, nesta noite, como meu Senhor, e Salvador da minha vida, e que a partir de agora, através dessa confissão de fé, eu possa ser perdoado por Ti, possa ser lavado e remido no Teu sangue, e que meu nome esteja escrito no livro da vida, para todos sempre. Amém. Eu oro por você que fez essa oração, e eu declaro que esse processo de conversão seja sem interrupções até o dia que o Senhor venha. Nós, como igreja, o recebemos na família de Cristo, nós o abençoamos, que você possa ser fortalecido por Ele em todo o tempo, que você possa crescer com Ele em todo o tempo, que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que em tudo o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, tem pessoas aqui do Ministério do Connect, estão aqui com as camisetas azuis. Depois, se puder, vai até elas e dê o seu nome, seu telefone. A gente vai fazer ali um contato contigo, te indicar para uma casa T, se colocar à disposição, fazer uma oração por você, enfim, te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus. Quero te convidar a levantar do seu lugar. Nós vamos encerrar esse culto adorando ao nosso Deus. Aleluia. Que você possa se entregar a Ele, que você possa se render a Ele, que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus te conduza.
É possível viver essa maturidade com Deus. É possível abandonar essas coisas de menino, de criança, e começar a assumir novas responsabilidades com o Senhor. Ele está contigo, Ele vai te capacitar em todo o tempo. Se você assim quiser, comece a buscar o Senhor nessa noite, aí onde você estiver. Se você assim quiser, comece a orar com Deus. Se você identificou com coisas que estão ali como meninos, como crianças, como adolescente, comece a falar com Deus, comece a pedir perdão para Ele, comece a pedir ajuda a Ele, comece a pedir a capacitação que vem dEle. Vamos, se movimente. Aquele que tem sede, ele vai ter água, e a água da vida. Aquele que tem fome, ele vai receber de Deus o alimento necessário. Mas se você não demonstrar a tua fome e a tua sede, nada vai mudar na tua vida, porque agora não depende mais de mim. O que eu pude fazer até aqui eu fiz, e eu entreguei o meu melhor nesse altar, e eu compartilhei da palavra de Deus para você, e agora é você e Ele, e agora é você e Ele. Eu sei que tem coisas que estão enraizadas aí dentro de você. Eu sei que tem coisas que você faz que às vezes você nem sabe que isso poderia ser errado ou ferir o coração de alguém ou de Deus. E você foi programado para ter atitudes como essa, infelizmente. Mas a partir de agora você tem o conhecimento, você tem a verdade, e a verdade te liberta. Você tem acesso à verdade, e a verdade foi dita mediante a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para você. E agora é o momento de você fazer as suas escolhas, e agora é o momento de você buscá-lo, você orar, e você, se assim quiser, se entregar a Ele para ter uma vida de fato transformada, para entrar em uma condição de maturidade, aonde você contribui na sua vida, mas também na vida de outros, onde você pode ser totalmente moldado nas mãos do oleiro, onde você pode ser totalmente submisso à sua vontade. Eu tenho certeza, se você assim fizer, você não vai se arrepender. Você vai viver dias melhores na sua vida. Você vai viver um fardo leve e suave. Você vai viver uma paz que você ainda não experimentou. E Deus está te dando essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. É você e Ele agora. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo.
dessa forma, nós pedimos a tua ajuda, a tua capacitação, e nós sabemos que é possível viver essa vida transformada que o Senhor tem para nós, e que assim seja, que o Senhor continue nos capacitando nessa jornada. Quero abençoar cada um que aqui está, cada um que está conectado conosco, que esse amor que vem de Deus, esse amor ágape, esse amor incondicional, possa preencher o teu coração e te capacitar em Cristo Jesus, pela autoridade que há no nome dele, nessa jornada, que o Senhor possa conduzir cada passo teu, te dando sabedoria do alto, para que você possa ser direcionado por ele, que o Espírito Santo possa estar contigo, te fortalecendo, te enchendo dessa presença gloriosa e maravilhosa, que em meio às decisões da vida, aonde você ter a oportunidade de agir como um menino ou como um adulto, que você possa em Cristo Jesus ter a condição necessária para agir como uma pessoa madura, que deixou para trás as coisas de menino. Eu te abençoo, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo todas as áreas da sua vida, que você vá debaixo dessa bênção, que você vá debaixo dessa paz, e que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana cheia da presença de Deus, uma semana de novas coisas com o Senhor, de novos níveis com Ele, em nome de Jesus. Vai debaixo dessa bênção, dê um abraço nas pessoas que estão ao seu lado, Deus abençoe, aleluia.